logo em seguida, aqui nesse ambiente, a gente entra na cozinha. E o que me chama a atenção nessa cozinha é o tamanho dessa mesa. E uma coisa que eu acho muito legal e realmente eu faria para mim, é uma cozinha que a ilha faz parte da mesa. Na verdade, a mesa faz parte da ilha, né? Então, nesse caso, realmente, a mesa faz parte da ilha. Porque a ilha ali, onde tem o cooktop, ela ocupa apenas um pequeno pedaço. Estamos aqui em um dos primeiros ambientes quando a gente entra na Casa Cor Goiânia 2022. E esse é o ambiente do Genésio Maranhão, que na verdade é um grande espaço com um living, uma sala de estar, a cozinha, um quarto e um banheiro. Então realmente é um espaço bem grande, simulando aí praticamente uma casa inteira. E eu quero mostrar cada detalhe do que eu achei, a minha visão, o que eu gostei e te mostrar exatamente assim a ideia que eu vi aqui nesse projeto. Então eu quero te mostrar a minha visão. A começar nesse living, esse espaço onde é legal de receber, você ficar com os amigos, tomar uma taça de vinho. E logo aqui atrás de mim a gente tem um móvel. E eu queria destacar, aproveitando que eu estou mostrando esse móvel, essa cristaleira, que é uma cristaleira claramente mais antiga, né? Então, dos móveis mais antigos que a gente costumava ter. Então, era extremamente comum ter esses móveis em casa. E é legal mostrar porque nesse ambiente eu vi bastante desses móveis com essa pegada mais antiga mesmo, com esse design mais do passado, trazendo essa memória afetiva e contrapondo com outros móveis que são mais contemporâneos, mais de designs atuais. Uma coisa que eu vi bastante nesse espaço foram os móveis soltos. Então, os móveis que não são planejados ou necessariamente são presos em algum lugar, nas paredes, enfim. São móveis que são ideais para quem mora de aluguel ou para quem se desloca com mais facilidade, né? Quem troca de casa ou até mesmo em ambientes comerciais em que você quer ter essa mobilidade. Então, móveis soltos que antigamente eram bastante comuns e a gente passou por um período que a gente tinha muita marcenaria fixa e aí resgata essa ideia de que às vezes você não pode ter essa marcenaria fixa e aí você tem esses móveis soltos que podem compor um ambiente de uma forma muito bonita e elegante, como nesse espaço. Então aqui a gente já começa com essa cristaleira que faz uma referência a um design mais antigo, né? Que é mais aquele design de resgatar a memória mesmo, a memória afetiva que a gente tem dos móveis de quando a gente era criança, da casa de algum parente, de uma mãe, de uma avó. Então, a ideia desse móvel me transmitiu essa ideia de casa de vó mesmo, pelo menos para mim. E aqui nesse espaço do living, a gente tem 4 cadeiras e aqui a gente tem uma paleta que eu achei muito dos tons terrosos misturados com uma paleta de um verde mais fechado, sabe? Que ficou muito bonita a composição. Então a gente tem verdes não só no móvel, mas também na vegetação. Então a gente tem pequenas plantas espalhadas pelo espaço para compor. Afinal, esses tons se combinam muito bem. E aqui no fundo a gente tem um banco que eu achei bem legal a proposta, que usou um banco para fazer como se fosse um armário, né? Como se fosse uma prateleira ou algo para poder realmente expor objetos. E logo ao fundo uma obra de arte bem colorida, trazendo uma alegria para o espaço. E aí, logo em seguida, aqui nesse ambiente, a gente entra na cozinha. E o que me chama a atenção nessa cozinha é o tamanho dessa mesa. E uma coisa que eu acho muito legal e realmente eu faria para mim, é uma cozinha que a ilha faz parte da mesa. Na verdade, a mesa faz parte da ilha, né? Então, nesse caso, realmente, a mesa faz parte da ilha. Porque a ilha ali, onde tem o cooktop, ela ocupa apenas um pequeno pedaço. Então, essa bancada aqui que eles fizeram sobre a mesa, que é uma bancada de Decton, ela tem um cooktop, né, um cooktop em cima e algum espaço aqui para você manusear no dia a dia os alimentos, as panelas, enfim. E aí a grande parte mesmo da cozinha fica ao fundo. Mas você imagine-se cozinhando aqui e recebendo pessoas. Então você tá aqui cozinhando e tem várias pessoas enquanto você está conversando e você está interagindo com as pessoas. A comida está sendo preparada. Isso eu achei muito legal. E aqui é legal mostrar a diferença de altura. Ele aproveitou dessa diferença necessária de altura, afinal a mesa ela é sempre mais baixa do que a bancada de trabalho. A nossa coluna agradece, não é mesmo? Então assim, uma mesa tem mais ou menos 74 centímetros de altura, em média, enquanto a bancada tem em média 90 centímetros de altura. Então essa diferença foi criada com esse material mais escuro que que orna com outros materiais utilizados no espaço. Eu vi bastante tons
mais terrosos, mas também as paredes são mais acinzentadas. Então tem um cinza, uma pegada mais cinza, não só nas paredes, mas como, por exemplo, nos pendentes. Então esse cinza, marrom, madeira, o tom de bege, tudo isso integrado nesse espaço fez uma composição que ficou muito harmônica e bonita. E aqui a gente queria te mostrar essa mesa em madeira, que eu acho muito bonita. Dá uma ideia de mesa rústica, pelo menos para mim lembra muito mesa de fazenda, que é uma mesa que realmente é resistente ao tempo e que resiste gerações, por sinal. E aí com essas cadeiras, com essa palha que tem estado bastante em alta nos últimos tempos. E aí a gente tem esses tons mais marrons, né, que combinam muito bem entre si. E como eu disse, com esses tons mais acinzentados. E esses dois grandes pendentes praticamente centralizados aqui na mesa, tirando a parte lá do cooktop, então ficou muito bonita a composição. E são pendentes realmente maiores, mais pesados, até porque a mesa realmente tem essa sensação de mais pesada, afinal é uma mesa mais robusta de madeira. E aqui no fundo a gente tem a área da cozinha, né, que na verdade é uma cozinha misturada com uma área gourmet. Então a gente tem aqui a cuba, uma cuba da Deca. Ela não é uma cuba de inox tradicional, né, que a gente está acostumado, é uma cuba mais escura, tipo um grafite, e uma torneira preta, que eu vi bastante aqui na Casa Cool. Os tons de preto em metal está muito em alta. A gente tem a mesma pedra aqui que a gente tinha ali na área do fogão, então a gente tem esse Decton. E aqui seguindo a gente tem uma área para quem é amante de churrasco. Muita gente aqui da Living adora churrasco, então acho que eles iam adorar ter esse espaço em casa. Então a churrasqueira, perdoe-me que eu não sei o nome exato, os amantes do churrasco, mas eu acredito que isso aqui sai um churrasco, é uma parrilha? É uma parrilha. Cara, isso aqui deve sair um churrasco, ó, divino. E aqui aproveitou para colocar uns ganchos que na verdade, isso aqui é muito comum em banheiro, para colocar apoiar os objetos, luvas, pano de prato, enfim. Isso aqui você pode comprar. Como é que é o nome disso, Thiago? Isso aí é o pendurador de treco. Cabide. E aqui, uma coisa que eu achei muito legal, que foi a utilização desses cabides, que normalmente a gente utiliza em banheiro. Mas aqui a composição de 5 deles fez uma composição bem legal e é utilizado para colocar acessórios, pano de prato, avental. Então é realmente muito útil, você não precisa necessariamente só usar no banheiro. Na cozinha também pode ser muito legal de usar. E aqui no fundo esse painel de madeira, que é a mesma madeira que tem em toda a cozinha. E aí ela delimita esse espaço, então onde tem esse tom de madeira mais escuro e que me lembra bastante os tons mais antigos, assim, de casas mais antigas, que é uma coisa que me gera uma memória afetiva muito grande. Então esse tom na cozinha inteira delimita o espaço, demarca onde começa e finaliza a cozinha. E aqui eu queria te mostrar essa prateleira sobre a bancada. Uma coisa que eu vi bastante foi, ao invés de fazer um armário totalmente fechado, dando aquela ideia de peso, sabe? Como se tivesse um grande bloco, a ideia é realmente trazer essa permeabilidade visual, então trazer aqui armários abertos, né, prateleiras abertas, e ali em cima uma coisa que eu achei muito legal, que não tem o fechamento superior, então você finaliza ali sem esse fechamento. Eu achei que ficou um design bem legal. E também a altura da mão, então não tem aquela coisa de o objeto tá lá em cima, tem que pegar uma escada, ou no meu caso chamar o marido para poder pegar alguma coisa mais alta, afinal não cansaria. Aqui eu conseguiria perfeitamente pegar os objetos tranquilamente. E aqui uma área mais fechada, realmente para, não quero acumular poeira, um lugar que você vai guardar os copos ou taças, enfim. E aí, para não ficar com a sensação de fechado, as portas de vidro com essa moldura escura, né, essa moldura preta, combinando perfeitamente com o tom da bancada e dos metais. E aqui a gente chega na parte da torre quente, que na verdade só é um forno, né? Essa torre quente é apenas de um forno, não tem um micro-ondas. E a torre quente, ela é excelente, eu super indico se você tiver espaço na sua casa, porque ao invés de colocar o forno embaixo do cooktop, como muita gente coloca, o forno na altura do seu rosto, né, na altura das mãos, é muito mais fácil de manusear as receitas no dia a dia. Então imagina você pegando um bolo quente ou qualquer coisa, você não tem o trabalho de agachar, nem de ter o risco de cair de alguma forma. Então é muito mais fácil, prático e até mais seguro que esse forno esteja na nossa altura, né? Esteja na altura das mãos. Muito mais fácil de lidar. E aqui embaixo tem a parte da refrigeração, seguido da geladeira.
Então, e aqui uma coisa que eu achei bem legal, que acima do forno teve a mesma ideia daquelas prateleiras que eu acabei de mostrar, que é não tendo o fechamento ali em cima, então finaliza na mesma identidade do resto da marcenaria. Aqui tem um fechamento, né, e um armário fechado para aqueles equipamentos que a gente não quer mostrar no dia a dia. E aqui, logo após a geladeira, parece ser somente um armário fechado, inclusive eu fiquei aqui procurando onde abria, mas eu descobri que abre aqui pela lateral e que na verdade não é só um armário para guardar coisas, na verdade ele está escondendo a parte da lavanderia, então tem um tanque, que é uma cuba da Deca, que a gente inclusive tem uma branquinha no nosso site, ela vem com essa estrutura aqui de madeira, e uma torneira preta, tudo isso para combinar com o espaço, como eu mostrei lá atrás, os metais aqui são pretos, então para ficar todo mundo na mesma composição. E aqui escondendo realmente esse tanque para que não seja visto no dia a dia. E aí quando vocês quiserem esconder a bagunça do tanque, é só fechar a porta e está totalmente escondido. E agora, saindo aqui da cozinha, né, na verdade da área de serviço, a gente chega na sala, né, nesse espaço de sala de TV. E aí uma coisa que me chamou bastante atenção, em contraponto com a maioria dos ambientes aqui, é que esse sofá não tem nada de curvo. Na verdade é um sofá que eu adorei o design, que ele aproveitou bastante o espaço, então ao invés de você ter só um sofá comprido, e eu acho muito legal lembrar que antigamente a gente tinha, né, muito comum nas nossas casas, os sofás de 2 e 3 lugares, e aí depois foram substituídos por sofás únicos retráteis, que a maioria das pessoas hoje tem. E a ideia desses sofás, muitas vezes modulares, então que você escolhe quais são as peças que você quer colocar, uma chaise maior, um espaço menor. Aqui a gente tem uma área sem encosto. Então montar esse sofá de acordo com o tamanho do seu ambiente, eu acho que é uma solução muito legal e que pode se encaixar perfeitamente no seu espaço e não ficar aquela sensação de ou vazio ou cheio demais, porque aposto que você já foi na casa de alguém que o sofá era grande demais para o tamanho do espaço. E muitas vezes isso não é legal. Às vezes até pior do que o sofá pequeno, porque às vezes atrapalha uma porta, às vezes atrapalha a passagem. Enfim, é ruim. Então o sofá que está ali presente no espaço e ocupa o espaço perfeito para ele, e não só perfeito, mas seja o suficiente para você, para a quantidade de pessoas que você recebe, para a quantidade de pessoas que moram na sua casa. Então, eu tenho uma família grande, todo mundo se reúne para ver TV, então o ideal é que tenha um sofá grandão para todo mundo sentar, deitar, assistir um filme no sábado à noite. Então aqui é um exemplo disso, de um sofá enorme. Provavelmente dá para receber muita gente aqui para conversar, e esse formato dele em L faz com que eu possa me sentar aqui e algum convidado, alguma pessoa que esteja comigo sente-se ali daquele lado e a gente tenha uma boa conversa, olhando no olho e também com a visão para a TV. Então só tomar cuidado sempre também com a posição que a TV está posicionada em relação ao sofá, para não gerar, principalmente muitas vezes eu já vi, quando você tem um sofá que é só de lado para a TV, você assistir TV de lado muitas vezes cansa o pescoço, então é sempre bom ter lembrar do posicionamento do sofá em relação à TV para que não ocorra esse tipo de coisa, e né, não seja a maior parte do sofá virado de lado para a TV. E aqui no centro a gente teria uma grande área ociosa, então tem uma grande mesa de centro para ocupar esse espaço, e ela tem esse formato que não é nem redondo nem quadrado, enfim, eu sei que tem um nome, mas tem que contar a quantidade de faces aqui para dizer qual é o formato exato. Mas eu achei o design bem legal e é uma mesa que é mais pesada, com um tom mais fechado, combinando bastante com o tom que a gente viu lá na cozinha e esse painel aqui de madeira atrás da TV. E uma coisa que me chamou bastante atenção nesse painel é que ele não é retinho, não é aquela TV retinha frente ao sofá. Ele tem uma inclinação e, aproveitando dessa inclinação, foi feito o móvel da TV, então aqui ele começa bem fininho e aí ele vai ganhando comprimento para que a TV seja colocada. E aí, ao invés de ele ocupar todo o espaço aqui no final, ele não ocupa esse espaço, ele deixa um espaço disponível realmente, propositalmente aqui no fundo, esse espaço realmente para criar a ideia de um design diferenciado mesmo. Acho que foi uma solução que eu gostei em relação a design. E aí, só para finalizar aqui, para fechar esse espaço, já conto para você o que tem ali atrás daquela cortina. A gente tem essa poltrona com essa iluminação que vem aqui direcionada da parede, né? Então, esse ponto focal de iluminação. E é um ambiente que eu gosto bastante, eu gosto muito desses espacinhos de poltrona, com a parte do puff para a gente colocar o pé, relaxar, sentar. Eu adoro ler, se você já assistiu outros vídeos aqui nesse canal,
sabe o quanto eu falo desses espacinhos de leitura que eu acho sensacional. Então sentar aqui com um livro, ficar lendo, colocar o pé, sabe, descansar, só realmente relaxar, é um espaço que eu acho que se você curte esse momento de descompressão, de ficar tranquilo, crie na sua casa, seja na sala, seja no seu quarto, mas tem esse espacinho mais aconchegante para estar e ficar. E aqui, atrás dessa cortina, eu já vou te mostrar o que ela esconde. Então, começando aqui, já passando por esse pequeno espaço, a gente tem o que muita gente hoje tem em casa. A pandemia nos trouxe isso, que é o home office, né? Espaço de trabalho, um espaço de estudo e trabalho em casa. Então, aqui nesse quarto, que a gente já chegou no quarto, a gente tem essa área de trabalho com uma grande mesa. Aqui tem até uma máquina de escrever. Então, referência mesmo ao antigo. Esse móvel, uma mesa de madeira, que é bem... Não sei, eu tenho, na casa da minha avó, realmente tem uma mesa muito semelhante a essa, em tamanho também, com a gaveta, o tipo de puxador. Dá pra ver que é um tipo de puxador que é clássico de móveis mais antigos. Madeira, de verdade, é uma madeira maciça, é um móvel bastante durável e solto, como eu comentei. É um móvel que dá para se adaptar em outros lugares, dá para você levar para outro lugar e se adaptar sem necessariamente ser aquele móvel fixo que só se encaixa naquele espaço. E aqui a gente tem uma prateleira, que eu achei muito bonito, que usou essa ideia do... como se fosse um mural de pegboard, que usou esses pinos de madeira para sustentar a prateleira. E aí fez uma prateleira diferente, ao invés de ser só fixada essas prateleiras na parede, usou os pinos e colocou em alturas diferentes, criando esse movimento na parede, com o fundo de uma madeira mais escura. Então, aqui temos dois tons de madeira juntos, o que mostra que muita gente tem receio, que é, será que se a perna da minha cadeira for de um tom diferente do móvel que eu coloquei fixo, não vai ficar estranho? E aqui mostra realmente que a composição de madeiras diferentes pode sim ficar muito boa. E aqui, saindo da parte de trabalho, da parte do home office, a gente tem o quarto. Então, eu achei bem diferente a proposta, que é essa cama solta no meio do espaço, sem uma cabeceira tradicional, com duas mesas de cabeceira totalmente diferentes em relação ao design. Então elas não são aquele padrão, sabe, de simetria de um lado exatamente igual ao outro. Então a gente tem uma mesa de um tom um pouco mais escuro e ela é realmente um pouco maior de um lado, e uma mesa mais clarinha com um tampo branco, todo branco, do outro lado. E aí sobre essa mesa, com que ela é um pouco mais escura, a gente tem esse pendente, na verdade um conjunto com 3 pendentes, que é um pendente bem clean no tom, não é mesmo? E em tamanhos diferentes, fazendo essa composição como se fosse o abajur do espaço e dando um destaque para essa área. E aí, para fechar esse quarto, só falta realmente uma parte, que é o armário. Como eu disse, aqui tem muitos móveis soltos e antigos, então realmente esse armário aqui, que é um armário solto, claramente um armário de madeira, realmente mais antigo, tem até uns desenhos na porta e 2 tons de madeira, né? Ele não tem um tom único. Então é um armário que faz alusão a um espaço mais antigo, um ambiente mais antigo, contrapondo com outras coisas, como por exemplo a luminária que eu acabei de mostrar, que é um design mais moderno, mais contemporâneo. Então essa junção de designs e de antigo com novo formam esse espaço de uma forma diferente e que ficou bastante interessante. E aqui, saindo da área do guarda-roupa, a gente tem essa parte de atividade física, são 2 equipamentos para fazer exercício. E aí é uma nova realidade também que a gente tem no cenário pós-pandêmico, que é realmente trazer a atividade física para dentro de casa. Com a pandemia, muita gente teve que sair das academias, até porque elas fecharam por algum tempo, e fazer atividade física dentro de casa. Então algumas pessoas resolveram melhorar isso e colocar equipamentos de verdade e trazer realmente a atividade física para dentro dos seus quartos. Às vezes fizeram espaço somente para isso, e aqui mostra exatamente isso, que a atividade física não necessariamente é somente do lado de fora, mas ela pode estar sim muito presente dentro das nossas casas. E aqui atrás aqui da cama a gente tem, aliás, é até bom mostrar isso aqui antes, essa divisória. Assim como da sala para o quarto a gente tem aquela divisória como se fosse uma cortina, aqui do quarto para o banheiro a gente tem esse biombo que é muito comum de casas antigas. Até esse aqui provavelmente é um biombo mais antigo, ele não é recente, você vê pelo material dele, pelo como ele já está um pouco mais utilizado.
E aí essa estrutura, ela realmente faz essa divisão dos espaços, do quarto, é como se fosse a cabeceira da cama, para o banheiro. E aí chegando aqui no banheiro, a gente tem essa bancada super moderna, né, com Decton e um Decton mais claro. E essas cubas também que são extremamente modernas, com essa borda mais fininha, que é uma coisa que eu acho muito lindo. Esse tom cortem, as torneiras que tem uma textura. Então você vê que já tem um design trabalhado, todas elas no mesmo tom. E aqui o mesmo tom, tanto da cuba, nos casos das cubas, né, e da torneira, a gente tem esse móvel também. E aí esse móvel tem uma prateleira aqui embaixo. Então ao invés de fazer um armário fechado, sabe, extremamente comum de banheiro, a ideia é de criar um espaço aberto, quase como se fosse um aparador. Então a ideia de mostrar esses objetos e fazer esses objetos fazerem parte da decoração é muito legal. E aí esses espaços maiores de bancada, né, para você colocar objetos, perfume, maquiagem. E aqui ao fundo a gente tem os portas-toalha, o cabide, como eu mostrei para vocês ali na cozinha. Aqui a gente tem o cabide muito parecido, mas num tom diferente. Então esse aqui é um pouco mais quadrado, da cozinha era um pouco mais redondo. E aqui o porta-toalha, nesse caso um porta-toalha duplo, se você curte a ideia de colocar um porta-toalha duplo, até porque você pode não ter muito espaço no banheiro em questão de largura, um porta-toalha duplo pode ser excelente, principalmente para um banheiro de casal. A gente tem na Living porta-toalha duplo, então se você quiser eu vou deixar aqui na descrição o link de alguns para você encontrar um modelo perfeito para o seu banheiro. E logo aqui do lado a gente tem a bacia sanitária nesse tom que realmente combina com o cortem dos metais de todo o banheiro, a papeleira ali, esse papel de parede que dá uma sensação de linho um pouco mais escuro, mais voltado para o cinza. E aqui na área do box, uma coisa que eu achei muito legal é que não tem o revestimento até a partir do chuveiro, então ele finalizou aqui um pouco antes, porque muito provavelmente não é uma área que molharia, né, durante o banho, e aqui na área que realmente molha essa pedra, que provavelmente é um Decton. E aqui a gente tem uma sensação que para mim remete muito spa, que é esse piso, como se fosse um deck realmente, de madeira. Essa posição do piso realmente traz a sensação de deck, de spa. E aqui essa porta do box, né, é uma porta de vidro inteiriça, então ela vai do piso ao teto, só que ao invés de ser apenas vidro, tem essas estruturas em tom de preto, que combina bastante com os outros tons de preto presentes no espaço. E aqui a gente tem duas duchas, e aqui é uma coisa que eu achei uma solução bem legal, porque aqui tem uma quina no banheiro, né, tem um espaço, e aí a continuação dessa quina foi colocado um banco, na mesma ideia de ser algo móvel que você leve para outro lugar. Nesse espaço não tem um nicho ou uma prateleira para apoiar os objetos, como por exemplo sabonete, shampoo, e aí esse banco também serve para apoiar esses objetos necessários na hora do banho. Então, se você é uma pessoa que curte espaços mais rústicos, realmente trazer esses móveis que muitas vezes as pessoas têm em casa e aí não sabe como lidar com esse móvel mais antigo e uma decoração mais moderna, esse espaço trouxe bastante disso, dessa mescla das decorações que são de móveis que realmente são mais antigos com móveis totalmente contemporâneos, mostrando que essa junção pode sim ficar muito elegante e muito legal na sua casa também. Se você tem aí na sua casa móveis antigos, talvez até que você tenha herdado, me conta aqui embaixo. Talvez você tenha herdado o móvel da sua avó, da sua mãe, uma cristaleira, às vezes uma cama. Eu já herdei uma cama que era do meu bisavô, então a cama veio de pessoa por pessoa até chegar em mim. Então, como são móveis de madeira, eles são muito resistentes, eles duram bastante gerações. E eu quero saber se na sua casa também tem, e se você tem aquela questão de será que vai combinar com um design mais moderno, já que eu curto uma ideia mais moderna, mais contemporânea. E aí eu mostrei esse espaço e quero saber se você gostou dessa junção do antigo com o novo. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo. E tem mais um detalhe, eu não gravei somente esse ambiente aqui na Casa Cor, eu gravei esses aqui também. Então confere cada um deles que eu quero saber qual que você mais gostou e qual que você falaria, Aline, eu pegaria esse ambiente inteirinho e colocaria na minha casa igual. Me conta depois. Até a próxima!